18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Segundou, muito boa noite pra você que acompanha 100,7. É isso aí, começa agora o programa 18 horas de hoje, desta segunda-feira. Cid Soares, boa noite. Boa noite, tudo certo? Tudo certo, vamos lá, bora lá. Tudo pronto para mais uma semana? Estamos esperando que dê tudo certo realmente com essa nova reabertura, né, que nós vamos ter aí pela frente. Espero que as pessoas se comportem direitinho para que a gente avance. Exatamente, está certíssimo. Agora em Manaus, 6 horas e 1 minuto. 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas. A prisão do secretário de Inteligência do Amazonas, Samir Freire, é episódio de descontrole policial do governo Wilson Lima. Segundo especialistas, a prisão dos agentes públicos comprova o surgimento de uma milícia organizada dentro da Polícia do Estado e com a aprovação silenciosa da alta cúpula da segurança do Amazonas. E os 20 anos da Universidade Estadual do Amazonas, a nossa UEA, criada pelo então governador amazonino Mendes, é comemorado pela Assembleia Legislativa do Amazonas. Sem sair da gaveta, está praticamente enterrada a CPI da asfixia da Assembleia Legislativa para investigar a gestão do Estado durante a pandemia, já que foi proposta pela base aliada do governador Wilson Lima. 18 horas. Começa agora o programa 18 horas desta segunda-feira, dia 12 de julho de 2021. Você está ouvindo 18 horas. A prisão do secretário de Inteligência do governo Wilson Lima, Samir Freire, na última sexta-feira, dia 9, continua repercutindo, inclusive na mídia nacional. O envolvimento de integrantes da cúpula da Segurança Pública do Amazonas em crimes ganhou destaque no jornal A Folha de São Paulo, que classifica a prisão como um episódio de descontrole policial do governo Wilson Lima. E esse destaque não é à toa não, viu, Cid? Afinal, não é comum secretário de Inteligência comandar uma quadrilha que roubava ouro, extorquia contrabandistas e suspeita de ter envolvimento com organizações que comandam um tráfico de drogas. É tudo muito grave, sim. Estamos falando de uma secretaria estratégica para o combate à criminalidade, especialmente contra as organizações criminosas e as facções que dominam o Amazonas, aqui na capital e no interior. Samir Freire foi preso pela Polícia Federal por utilizar a estrutura da Secretaria de Inteligência para roubar ouro, provavelmente extraído de garimpos clandestinos. O esquema teria roubado aí 60 quilos de ouro, segundo o grupo de atuação, do especial de combate ao crime organizado do Ministério Público do Amazonas. O valor estimado é de 18 milhões e 300 mil reais. E as investigações indicam ainda que Samir Freire praticava esse tipo de extorsão desde 2019, o ano em que ele assumiu a Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência. Ele foi preso junto com mais 3 policiais na operação batizada de Garimpo Urbano. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha de Samir Freire monitorava e abordava transportadores de ouro ilegal. E isso tudo usando a estrutura e o pessoal da Secretaria de Inteligência. Pois é, um dos equipamentos utilizados pelo grupo é o Guardião. Na prática, uma enorme secretária eletrônica capaz de gravar conversas de números grampeados mediante, claro, autorização judicial. Policiais corruptos costumam solicitar monitoramento, alegando aí que se trata de uma investigação, prática conhecida como barriga de aluguel, mas justamente para prevenir o mau uso, esse equipamento é 100% auditável. Bom, e para o cientista social e professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, a prisão dos agentes públicos na sexta-feira comprovou o surgimento de uma milícia organizada dentro da Polícia do Estado e com a aprovação, o consentimento silencioso da alta cúpula da segurança do Amazonas. Vamos aos detalhes na reportagem de Odiné Araújo. A prisão do secretário executivo de Inteligência do Amazonas, o delegado da Polícia Civil, Samir Freire, acusado de comandar um esquema de roubo de ouro ilegal em uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Estado, sexta-feira, de acordo com a reportagem do jornal Folha de São Paulo, é mais um episódio de descontrole policial sob o governo Wilson Lima. Segundo a publicação da Folha de sábado, o promotor de justiça, Gurgel Maia, afirmou que o Amazonas corre o risco de seguir o caminho do Rio de Janeiro
brasileiro em referência à formação e expansão de milícias de policiais e destacou uma sucessão de eventos criminosos com a participação de agentes públicos. Para o cientista social e professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, o que se presenciou na sexta-feira com a prisão do secretário de Inteligência e de mais 3 investigadores foi justamente a existência de uma milícia dentro da Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas e com a proteção das autoridades. Ele lembrou que as organizações criminosas no Rio de Janeiro começaram pequenas e discretas, tanto as facções criminosas quanto a milícia. O que nós estamos vivenciando no Amazonas é o surgimento de uma milícia organizada, estruturada e apoiada dentro da Polícia Militar, com braços da Polícia Civil e com a anuência silenciosa de poderes públicos que deveriam apurar esse processo. De acordo com o professor, a prova da conivência do próprio governo com as ações irregulares do setor de segurança pública do Amazonas está nas denúncias envolvendo policiais, como nas 3 chacinas em menos de 2 anos do governo Wilson Lima, sem que o secretário de segurança fosse afastado. Agora você tem o secretário adjunto do Serviço de Inteligência preso por dar baculejo, por roubar de ladrão. E o secretário de Segurança Pública disse que vai mandar apurar, mas não repreende e não se posiciona contrariamente a isso. O governador do estado é a mesma coisa e veja, há um silêncio quase que fúnebre da representação parlamentar, dos representantes, dos líderes do governo na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa. Outro dado importante na avaliação do cientista social é a anuência ou concordância de uma parcela da própria sociedade com a atuação miliciana de policiais. Quando a população aplaude as ações policiais que são noticiadas quase todas as tardes nos programas sensacionalistas, ela está colocando lenha na fogueira do surgimento da milícia. E depois, quando essa milícia ganhar força e capilaridade, como ocorreu com a milícia Rio do Carioca, aí não terá mais volta. Não basta você dizer que você não é miliciano, você tem que ser antimiliciano. Ou seja, você tem que deixar claro para a sociedade que você está combatendo, está enfrentando a milícia no teu nascedouro. Na sexta-feira, o governo do Amazonas informou por meio de nota que iria exonerar o secretário de Inteligência e os agentes públicos presos na Operação Garimpo Urbano, que se valiam de informações privilegiadas para roubar carga de ouro no Amazonas. Odineia Araújo para o 18 horas. Bom, e com essas investigações vai ser possível descobrir outros crimes cometidos pela quadrilha liderada por Samir Freire, sem dúvida, tá? Será possível saber, por exemplo, se o secretário faz escutas ilegais dos deputados e políticos que fazem aí a oposição ao governo Wilson Lima. Se o agora, né, se ele ainda é secretário, né? Se o ex-secretário, perdão, ele já foi exonerado, sim, pelo governo do estado. Se o ex-secretário, né, que foi preso nessa operação da Polícia Federal, se ele fez escutas ilegais dos deputados e políticos que fazem oposição ao governo de Wilson Lima. Com a Secretaria de Inteligência aparelhada para a realização de crimes, o Estado ficou abandonado e os membros das facções criminosas tomaram conta da capital e do interior, ao ponto de fazer aqueles ataques aos prédios públicos e ônibus, como vimos há pouco tempo, né, surpreendendo inclusive o aparato de inteligência do Estado. E pelo jeito foi o último a saber de tudo, né? Ou não, né? Ou de repente, não sei, mas enfim. Enquanto eles estavam preocupados em roubar ouro, a segurança pública do Estado estava entregue às baratas. Ou melhor, estava entregue ao crime organizado. Literalmente, não é, Cid Soares? Bom, essa quadrilha que atuava há 2 anos no coração do governo Wilson Lima agia como milícia quando o policial se torna bandido, não é? E quanto mais se investiga, mais se descobre
criminosos atuando na gestão do governador Wilson Lima. Samir Freire é o 4º secretário de Wilson Lima preso pela Polícia Federal, um recorde nacional, né? Em nenhum outro estado tantos secretários foram para a cadeia. Pois é, ele vai lembrar também que Samir Freire é subordinado direto do governador Wilson Lima e faz parte da cúpula da Secretaria de Segurança. É um dos cargos mais importantes da segurança pública, justamente porque trabalha a inteligência com informações privilegiadas para o combate ao crime. Mas no governo Wilson Lima eles usavam todo esse arsenal tecnológico para cometer crimes. Olha onde nós chegamos. Isso chega a ser até inacreditável, né? Fica todo mundo pasmado com isso. Mas, se tratando desse governo, dessa administração, em que o governador é acusado de chefiar uma organização criminosa que roubou recursos da saúde, comprando ventiladores pulmonares numa loja de vinhos a preços superfaturados, não tem mais nada que possa surpreender a gente. Sem dúvida. Bom, temos aí, portanto, a ação de 2 organizações criminosas, assim por alto, né? Só pra gente lembrar aqui por alto. Uma que agia na saúde pública, fazendo contratos de compras superfaturadas, e outra atuando na segurança pública, que ao invés de proteger o cidadão, trabalhava para praticar crimes. A pergunta que grita agora é o seguinte: como um governador que ao final é responsável por tudo isso ainda está no cargo? Como? A pergunta que grita, né? E agindo como se nada de errado e criminoso estivesse acontecendo aqui no estado do Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. E 40 dias depois de ter sido preso pela Operação Sangria da Polícia Federal, o ex-secretário de Saúde, Marcelo Campelo, ganhou um verdadeiro prêmio do governador Wilson Lima. Ele foi anunciado nesta segunda-feira como coordenador do programa Prosamin Mais, que contará com mais de 540 milhões de reais do Banco Interamericano e de Desenvolvimento. É aquela história, nada mais, né, assusta a gente. Bom, Campelo foi preso pela Polícia Federal no último dia 2 de junho, acusado de desvio de recursos públicos federais na contratação do Hospital de Campanha Newton Lins, e também foi alvo de busca e apreensão na sede da Secretaria de Saúde. Além de ser investigado, o novo coordenador do Prosamin Mais foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República ao Superior Tribunal de Justiça por crimes de corrupção. O Prosamin Mais é a continuação do Programa Social e Ambiental dos Igarapés aqui de Manaus. Em 3 anos de governo, o atual governador Wilson Lima já gastou mais de 10 milhões de reais com indenizações às famílias que vivem na área de intervenção do programa. Mas muito pouco avançou em construção de casas, que é o mais importante. Pois é, aquela história que a gente estava falando, a capacidade desse governo de Wilson Lima de surpreender é, sem dúvida alguma, inesgotável. Você está ouvindo 18 horas. E hoje a Assembleia Legislativa do Amazonas fez uma sessão especial em homenagem aos 20 anos da Universidade Estadual do Amazonas, a nossa UEA, criada pelo então governador Amazonino Mendes. A repórter Odiné Araújo acompanhou a sessão e traz pra gente os detalhes agora. A Universidade do Estado do Amazonas foi criada em agosto de 2001 pelo então governador Amazonino Mendes, num projeto audacioso no qual muitos não acreditavam. Hoje a UEA é considerada a maior universidade multicamp do país, ou seja, é a universidade brasileira com o maior número de unidades em sua composição e está presente em todo o estado do Amazonas. São mais de 20 mil alunos e mais de 1.000 professores, quase todos mestres e doutores. Os 20 anos da UEA foram lembrados hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas em uma sessão especial promovida pela deputada Terezinha Ruiz. A deputada que preside a Comissão de Educação da Casa disse na tribuna que a homenagem é para que a população, especialmente os mais jovens, saibam da importância da universidade na formação acadêmica da sociedade. A gente precisa lembrar da história da UEA. A UEA se consolida como instituição genuinamente amazonense, voltada para o conhecimento científico da região, com ênfase às peculiaridades históricas, sociais, econômicas e culturais da Amazônia. Inserida no interior do estado, a UEA cumpre a inscrição e missão de levar a educação à nossa gente, aprimorando a formação de recursos humanos compatíveis com o potencial regional. Ao longo dessas 2 décadas,
aplicadas, a UEA formou ao menos 65 mil pessoas, de acordo com a parlamentar. Hoje, além dos mais de 200 cursos de graduação, a UEA oferece 47 cursos de pós-graduação, 18 cursos de mestrado e 7 cursos de doutorado, entre outros. O deputado Dermilson Chagas também prestou homenagem à instituição de ensino e ressaltou o avanço da UEA no ensino, pesquisa e extensão. Esse patrimônio nosso foi constituído pelo ex-governador amazonino. É a realização de um sonho de pais e mães que estão vendo seus filhos entrar na universidade. Nós precisamos dessa universidade. Nós temos um patrimônio que a UEA tem a responsabilidade de descobrir, de desvendar através da pesquisa, do ensino e da extensão. A UEA é maior que muitos municípios, que tem sua prefeitura, que tem seu vereador, que tem o repasse institucional, tem os repasses do governo federal. A universidade não tem tudo isso. Na avaliação da Casa Legislativa, a Universidade do Estado do Amazonas representa a oportunidade para os jovens da capital e do interior terem uma formação com qualidade nas várias áreas do conhecimento, desenvolvendo projetos inovadores em laboratórios de última geração. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o Ministério Público do Amazonas instaurou procedimento para fiscalizar e acompanhar o uso de sobras de vacinas em Manaus. Vamos entender toda essa história na reportagem de Ananda Chama. O Ministério Público do Amazonas instaurou um procedimento administrativo para fiscalizar e acompanhar a utilização das sobras em frascos multidoses nos postos de vacinação contra a Covid-19 em Manaus. A promotora de justiça Luciandra Chicharo de Menezes, titulada 58ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos à Saúde Pública, fala, abre aspas, expediu ofício à Secretaria Municipal de Saúde solicitando que encaminhe a esta promotoria semanalmente as informações atualizadas concernentes às sobras de vacina contra a Covid-19 e a sua destinação, fecha aspas. O Ministério Público do Amazonas fiscalizará a utilização das sobras de vacina a partir das informações recebidas nos termos da nota técnica de número 1 de 2021, que encontra-se no site da Secretaria Municipal de Saúde e fala que a sobra diária de doses de vacina contra a Covid-19 procedentes dos pontos estratégicos de vacinação sob a gestão da Secretaria Municipal será destinada à aplicação em pessoas cadastradas no sistema Imuniza.Manaus, que irão compor uma lista semanal limitada a 150 nomes, a qual será extraída toda sexta-feira, às 19 horas, pelo Departamento de Tecnologia da Informação. Os critérios utilizados para a extração da lista serão a idade seguinte ao grupo prioritário que está sendo vacinado e a ordem de cadastramento no sistema. A aplicação de sobra de doses será condicionada ao cumprimento dos critérios estabelecidos e à apresentação da documentação exigida. Nós tentamos ouvir o Ministério Público e a Secretaria Municipal de Saúde, mas nenhum órgão se manifestou. Ananda Chama para o 18 horas. E desde a manhã de hoje, não é, Cid? Qualquer pessoa a partir dos 6 meses de idade pode se vacinar contra a influenza. Se você ainda não se vacinou, chegou a hora, tá? Procure um posto de vacinação e garanta mais essa proteção para a saúde. Mas atenção, a orientação é que você aguarde um prazo de 14 dias entre a vacina da Covid-19 e a vacina contra a influenza, tá? E a Prefeitura de Manaus, ela também mandou ainda há pouco uma nota informando de que não é verdade o que está circulando por aí, dizendo que ela vai reduzir o prazo de imunização para 12 dias, o prazo de imunização entre a primeira e a segunda doses da AstraZeneca e da qual a outra? Da Pfizer. Ela não vai fazer isso. A prefeitura, o prefeito Davi Almeida mandou uma nota avisando que isso não procede. A prefeitura continua cumprindo os prazos da Pfizer e da AstraZeneca de acordo com o que manda, com o que recomenda tanto os fabricantes quanto o Ministério da Saúde. E até hoje à tarde, o Amazonas havia aplicado 2.190.000 doses das vacinas contra a Covid-19, sendo que 1.592.000 receberam a primeira dose, 572.000 receberam as 2 doses e 23.000 receberam a dose única da Janssen.
18 horas. E ainda hoje aqui no 18 horas, sem sair da gaveta, está praticamente enterrada a CPI da asfixia da Assembleia Legislativa para investigar a gestão do Estado durante a pandemia, já que foi proposta pela base aliada do governador Wilson Lima. Esse é o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. E agora vamos saber a previsão do tempo e temperatura para essa noite com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de uma chuva rápida, tá? Durante a noite e a madrugada. A previsão de chuva é de 90%, a mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 44% e 89%. Mix. Bem, as águas do Rio Negro continuam baixando, agora de forma mais rápida, né? Só nesse final de semana o nível baixou 8 centímetros. Agora o nível do Rio Negro, aqui no Porto de Manaus, está em 29 metros e 69 centímetros. Foram 3 centímetros de vazantes de sábado para domingo e mais 3, né, de ontem para hoje. Pois é, Cid. E aí a Prefeitura de Manaus liberou na tarde desta segunda-feira, dia 12, a circulação de ônibus do transporte coletivo lá no terminal da Matriz, no centro. A retomada acontece com a descida do nível das águas do Rio Negro, que já possibilita a passagem dos coletivos lá pelo local. Agora em Manaus, 6 horas e 26 minutos. 18 horas. Vamos agora conversar com o nosso correspondente, o correspondente do programa 18 Horas de Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que tem informações sobre a prorrogação por mais 90 dias da CPI da Covid-19 do Senado Federal. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Vamos ter muito trabalho aí pela frente, não é não? Provavelmente, Karime, boa noite a você, boa noite ao Cid, boa noite a todos. O senador Omar Aziz agendou para amanhã, após a reunião da CPI, uma reunião com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, para discutir sobre a possibilidade de prorrogar por mais 90 dias os trabalhos da CPI. O senador Omar já disse nas redes sociais que ele é favorável à prorrogação, mas ele precisa do aval do presidente do Senado. Afinal de contas, a competência do senador Omar Aziz é só sobre a agenda da CPI. Ele depende do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para definir sobre essa prorrogação dos trabalhos e também sobre a suspensão do recesso parlamentar, que está prevista, o recesso está previsto para começar essa semana. Essa pressão pela prorrogação vem dos integrantes do G7. O motivo é que a CPI ganhou um fôlego muito forte nos últimos dias, investigando a suspeita de corrupção na compra de vacinas. O destaque é a investigação sobre o contrato da vacina indiana Covaxin, onde, segundo a CPI, há indício de superfaturamento e de antecipação de parte do pagamento do valor do contrato para uma empresa atravessadora de Singapura. A Polícia Federal abriu inquérito hoje para investigar o suposto crime de prevaricação cometido pelo presidente Jair Bolsonaro, suspeito de não ter tomado as medidas cabíveis sobre esse caso após ter sido alertado pelo deputado federal Luiz Miranda. Amanhã, quem vai prestar depoimento é a diretora técnica da Precisa Medicamentos, senhora Emanuela Medrades. A Precisa Medicamentos é representante do laboratório indiano Bharat Biotech, fabricante da Covaxin. E essa empresa foi citada na denúncia feita pelos irmãos Miranda sobre o contrato de superfaturamento na compra da vacina Covaxin. Mas hoje ela conseguiu, no Supremo Tribunal Federal, um habeas corpus, tendo o direito de permanecer em silêncio sobre perguntas às quais ela possa produzir provas contra si mesma. Então é provável, gente, que a reunião do senador Omar Aziz com o presidente Rodrigo Pacheco deverá acontecer depois do depoimento da senhora Emanuele na CPI. Ou seja, ao final do dia nós saberemos se essa CPI será prorrogada ou não por mais 90 dias. Karime. Carlos Eduardo, o presidente Jair Bolsonaro deu coletiva hoje, falou com a imprensa, com todos, inclusive, num tom mais moderado, não é? E ele até mencionou a situação aqui do Amazonas, o depoimento do nosso deputado lá na CPI da pandemia. Como é que foi isso? Pois é, Karime, o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista coletiva há pouco, em frente ao STF, onde ele se reuniu com o presidente, o ministro Luiz Fux. E parecia um outro homem, como você disse. Ele estava mais calmo, conversou com os jornalistas numa boa, inclusive rezou o Pai Nosso. Verdade. Ele falou sobre diversos pontos. Mas o que nos chamou a atenção
foi que ele admitiu ter conversado com o deputado Luiz Miranda, que foi alertado sobre os problemas no contrato da vacina Covaxin e que passou esse caso para o ministro Pazuello na época. Mas ele defendeu o ex-ministro Pazuello, nessa mesma fala, defendeu inclusive o governador Wilson Lima e criticou mais uma vez o senador Omar Aziz, citando inclusive o deputado estadual Fausto Júnior quando ele prestou depoimento lá na CPI. Vamos ouvir essa parte da entrevista do presidente Jair Bolsonaro. Você tem que ter muita coragem para ser ministro numa situação como essa daí. Até não é nem pelo salário, que tinha um abate-teto, né? Ele ganhava, acho que 5, 6 mil a mais por mês para ser ministro. E entendeu isso como uma missão minha dada para ele. Ele foi ser o executivo do Nelson Teik, tá? Num momento complicado também. O Nelson Teik é um excelente profissional, tá? Mas, obviamente, ao ver o que é o ministério, ele não sei o que passou na cabeça dele, né? Ele pediu para sair, eu não mandei ele embora, ele pediu para sair, ele não apresentou motivações maiores, né? E, logicamente, atendi o interesse dele. Tenho um profundo estima e consideração pelo Nelson Teik, uma pessoa maravilhosa, sensacional, tá certo? Mas resolveu não ficar e assumiu naquele momento, como é comum, né? O executivo, e assumiu o Pazuello. E para a gente não ter dúvida, né? Colocamos lá. Agora, a saúde, no primeiro momento, precisava muito mais de alguém com uma gestão forte, né? Do que com profundo conhecimento de saúde, até porque a questão da pandemia, ninguém sabia o que estava acontecendo. Agora ele tinha uma assessoria muito grande, são mais de 5 mil servidores aqui em Brasília, ele levou, se não me engano, 25 militares para trabalhar com ele, perto de 5 mil, isso não é absolutamente nada, e ele priorizou sim a questão da gestão. Agora, em nenhum momento ele falhou no atendimento à Covid. Aquele episódio foi dia 7, foi dia 8 de janeiro, o que interessa, eu acho que 24 horas depois já tinha aviões da Força Aérea decolando aqui, isso está comprovado em documentos, tá, que foi providenciado pelo ministro Fernando da Defesa naquele momento. Então o Pazuello tem um trabalho fenomenal, fantástico no tocante a isso aí. E lá, não quero culpar o governador de Manaus também, que foi uma coisa atípica que aconteceu, de uma hora para outra explodiu o número de casos, né, e de internações e de óbitos. E obviamente isso apavorou todo mundo do estado do Amazonas. Agora, o estado do Amazonas é um estado complicado também, no tocante à saúde, né? Você deve ter assistido o depoimento do deputado estadual, que foi o presidente da CPI da Covid lá em Manaus, e o que ele falou para o senador Omar Aziz, no tocante como ele conduziu Omar Aziz a saúde quando ele era governador do estado do Amazonas. Tá, então a gente acompanhou a fala, né, do presidente Jair Bolsonaro, agora há pouquinho que ele deu essa coletiva de imprensa, falou num tom muito mais ameno, muito mais tranquilo, fez referência, né, aqui ao estado do Amazonas e ao depoimento do Fausto Júnior lá na CPI da Covid do Senado Federal. Por quê? Porque o Fausto foi levar todo o relatório final da CPI da Saúde aqui da Assembleia Legislativa, que investigou a saúde desde 2011 até 2020. E nesse período incluiu a gestão de Omar Aziz, né, o senador. Daí, por isso, essa rusga, o presidente aproveitou e falou, né, dessa questão, dessa rusga dele contra o senador Omar Aziz, que preside a CPI da Covid do Senado Federal. Não é isso, Cadu? Exatamente. Essa crise entre os dois foi relembrada aqui nessa fala do presidente Jair Bolsonaro, que ele não deixou de lado. Inclusive, essa briga entre os dois cresce a cada dia, ferveu na sexta-feira. Hoje o senador Omar Aziz deu uma entrevista também criticando duramente o presidente, ou seja, o alvo, nesse momento, do senador Omar Aziz chama-se Jair Bolsonaro. Então, se tornou uma briga entre o presidente da CPI e o presidente da República. É aquilo que eu falei na semana passada, vamos ver como esse doce vai se mexer, porque não sabemos até que ponto isso vai. Hoje foi uma espetada aí do presidente da República e hoje também foi outra espetada do senador Omar Aziz. Vamos ouvir o que ele falou numa entrevista hoje pela manhã. Nós somos um pateta, isso aí ele sabe bem. Ele é o macaco guariba. O presidente da República é o macaco guariba. Você está iludido, achando que sua boca de guariba vai governar o país. Eu lhe chamo para qualquer debate, para discutir o que você quiser, inclusive de discutir os problemas que as Forças Armadas têm hoje. Falta de estrutura, falta de recursos,
Falta de tudo. Ou você acha que os homens na Amazônia estão vivendo bem? Vai ver a alimentação que é dada para esses homens que estão aqui, resguardando a nossa soberania nacional. Bolsonaro, me ofenda, me xingue, faça o que você quiser, mas tenha amor pelo povo brasileiro. Seja solidário às vítimas que está tendo agora. Enquanto você está chamando a gente de pateta, tem infelizmente um brasileiro falecendo nesse momento. E não tem uma palavra de carinho sua, não tem uma palavra de amor sua, só tem ódio no seu coração. Você não é e nunca será cristão. Nossa, tá aí as duras falas do senador Omar Aziz, que é presidente da CPI da Covid do Senado Federal, diretamente direcionado ao presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, o tom subiu, não é, Carlos Eduardo? Exatamente. Vamos ver até que ponto isso vai chegar. Não podemos... a história diz que quando isso chega ao nível pessoal, o desastre é enorme. Então, o senador Omar Aziz tem que ficar muito atento na medida dele como presidente, quais os passos que ele irá tomar como presidente da CPI, para que suas atitudes não sejam desmedidas e ele seja alvo de críticas, inclusive no sentido de quebrar a credibilidade da CPI. Então, continuamos aguardando, continuamos acompanhando os desdobramentos dessa guerra que está se tornando quase pessoal entre o presidente da CPI e o presidente Jair Bolsonaro. Volto com você, Karime e Cid. Muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo. Boa noite, bom trabalho. Até mais, até amanhã. Até amanhã. Conversamos com o nosso correspondente do programa 18 horas em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Agora em Manaus, 6h36. 18 horas. Bom, Karime, continuamos falando de CPI, né? Então, vamos lá. Para o deputado Dermilson Chagas, depois que o governador Wilson Lima praticamente tomou para si o partido Podemos, a CPI da asfixia foi enterrada, né? Para o deputado, a CPI da asfixia está mais para uma relação de compadre, ou seja, uma relação de amizade, já que foi proposta pela base aliada do governo do estado. Pois é, mas segundo o deputado, a oposição da Assembleia, mesmo fora do Podemos, do partido Podemos, vai continuar denunciando as improbidades do governo. E a repórter Odiné Araújo tem mais informações pra gente, vamos acompanhar. A CPI da asfixia ainda nem conseguiu todas as assinaturas para ser instalada na Assembleia Legislativa do Amazonas, mas já está fadada ao fracasso, especialmente depois da manobra do governador Wilson Lima de tomar a direção do partido Podemos e colocá-lo provisoriamente nas mãos de seu aliado político, o deputado Abdala Frache. É que o Podemos tinha 2 deputados na oposição, Dermilson Chagas e Wilker Barreto, que juntamente com outros parlamentares da Câmara de Vereadores deixaram o partido na sexta-feira. Segundo Dermilson Chagas, a intervenção no comando da sigla no estado é uma tentativa de entregar o controle da CPI da asfixia aos governistas. A CPI da asfixia, ela é proposta pelos deputados da base do governo, esvaziada. Nós já estamos, através de um acordo feito no plenário, devido à manobra feita pelo governo, para não querer a nossa, colocar outros pontos, como os contratos, a falta de medicamento, a não ampliação de leitos, analisar o que houve no interior. Então, as assinaturas estão acontecendo mediante uma proposta de acrescentar outros itens. Agora, o governo vai ter que dar uma resposta positiva ou negativa. Essa CPI está mais para compadre, uma relação de amizade, do que para dar uma resposta para a sociedade. Para o deputado, não se pode esperar muita coisa quanto ao sufoco que o Amazonas passou sem oxigênio, mesmo com dinheiro em caixa, sem planejamento e contratos superfaturados. O que a sociedade vai ver, segundo ele, caso a CPI da asfixia saia, vai ser uma relação de compadrio. Tudo porque o governo Wilson Lima interferiu no único partido de oposição para tentar acabar com as investigações. Mas, segundo o parlamentar, mesmo sem partido, ele e o Wilker Barreto vão continuar denunciando os ilícitos do governo do estado. O governo fez uma manobra em Brasília, vai colocar um deputado bolsonarista num partido que é ligado ao Moro,
em que ele vai ter que sustentar o governo do Wilson. Mas ele não leva os deputados de oposição, esses que fizeram denúncia na Procuradoria da República e que está lá sendo utilizada para acusar o governador na compra de respiradores, na falta de oxigênio, nas denúncias feitas com a SEDUC. Nós conseguimos fazer todo esse trabalho dentro do partido e vamos continuar fora do partido. Demilson Chagas disse ainda que está procurando um outro partido, mas a postura de oposição vai continuar. Nós, do Amazonas, pagamos um custo muito alto para manter o Wilson no cargo. Com isso, muitas vidas estão indo embora. Você está assistindo na saúde, todo esse caos. Na educação não é diferente, na segurança pública. Então nós temos que nos preparar. Já que ele não sai pela vontade da Assembleia, pela uma decisão do STJ, o voto é que vai tirá-lo da cadeira. O deputado Abdala Fracha é corregedor da Assembleia Legislativa e se diz da bancada independente, mas votou contra o processo de impeachment de Wilson Lima no ano passado. Abdala Fracha também faz parte de uma lista suspeita de deputados do Amazonas que estariam recebendo mensalinho do governo do estado. O nome dele foi encontrado pelos investigadores da Polícia Federal durante a Operação Sangria em uma lista no gabinete do governador Wilson Lima com o valor de 5% ao lado. Nessa mesma lista estavam os nomes dos deputados Roberto Cidade, atual presidente da Assembleia Legislativa, Joana Dark, Carlinhos Bessa, Maiara Pinheiro, Terezinha Ruiz, Saulo Viana e Belarmino Lins. Todos eles são da base do governo Wilson Lima e votaram pelo arquivamento do impeachment. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. E daqui a pouco no 18 horas, mercado otimista. Os empresários estão confiantes na recuperação dos postos de trabalho no Amazonas, ainda no segundo semestre deste ano. Comércio e serviços são os setores que mais devem contratar. Esse é o nosso assunto daqui a pouquinho, logo depois da playlist. Vamos saber a previsão do tempo para amanhã com Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão do tempo, segundo informações do Climatempo, para amanhã, dia 13, terça-feira, é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 67%, a umidade relativa do ar fica entre 47% e 84%. 18 horas. Economia. Muito bem, vamos aos indicadores econômicos. O dólar fechou em menos 1,25% e encerrou o dia a R$ 5,16. O euro também fechou em baixa de menos 1,45%, cotado a R$ 6,13. Seguindo o ritmo, o Bitcoin fechou também com menos 4,9%, cotado a R$ 171.841. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, engata alta e sobe aí 1,74% no primeiro pregão desta semana e opera aos 127.616 pontos, em linha aí com o movimento de recuperação dos mercados internacionais desde a última sexta-feira. E o mês de julho começou com o preço da cesta básica em alta aqui em Manaus. Nos 6 primeiros meses de 2021, a cesta básica acumulou alta de 6,51%. O reajuste dos preços dos itens essenciais foi constatado em pesquisa da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas. E o levantamento apontou ainda alta de 2,50% no valor médio da cesta básica em junho, na comparação com o mês de maio. Com isso, em maio, o consumidor desembolsou R$ 258,73 para comprar produtos essenciais, enquanto que no mês de junho pagou R$ 265,19 pelos mesmos itens. O Amazonas perdeu quase 5% dos empregos na pandemia, segundo pesquisa do IBGE. Mas os empresários estão confiantes na recuperação dos postos de trabalho ainda no segundo semestre deste ano. Comércio e serviços são os setores que mais devem contratar. A confiança dos empresários vem com os dados da Federação do Comércio no Amazonas, que revelam o bom desempenho no segundo trimestre do ano, com quase 4.000 novos empregos. A repórter Júlia Gomes explica melhor esses índices pra gente. Vamos acompanhar. A
população ocupada no mercado de trabalho encolheu 4,9% no Amazonas em um ano. A informação faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. A edição mais recente, com dados do primeiro trimestre deste ano, foi divulgada no final de maio pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número de pessoas desocupadas de janeiro a março de 2021 alcançou 330 mil no estado, sendo 53 mil pessoas a mais em relação ao mesmo período do ano passado. O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no estado, Aderson Frota, lembra que os 3 primeiros meses do ano foram justamente o período onde o comércio ficou fechado no Amazonas por conta da segunda onda de Covid-19. Nós ficamos praticamente 3 meses com restrições. E essas restrições, com certeza, dificultaram muito o desempenho do comércio. Muitas empresas viveram dificuldades, muitas empresas encerraram as suas atividades pelo desequilíbrio econômico. Mas com a abertura total do comércio, a chegada do verão amazônico e os preparativos para o fim de ano, os empresários estão confiantes na recuperação dos postos de trabalho, ainda no segundo semestre deste ano. Comércio e serviços são os setores que mais devem contratar. Aderson Frota afirma que a economia do Amazonas já começa a dar sintomas de recuperação. Exemplo disso foi a criação de quase 4 mil novos empregos em maio. Nós tivemos um excelente Dia das Mães no dia 9 de maio, o que isso demonstra já o restabelecimento da atividade comercial. Nós tivemos também um Dia dos Namorados, que não sendo mesmo a data mais, uma das datas mais importantes das vendas do varejo, apresentou um crescimento de 10%. Nós tivemos, no mês de maio, um crescimento de quase 4 mil postos novos de trabalho. E desses quase 4 mil postos de trabalho, 75% foram criados no setor de comércio e de serviços. Então, isso já demonstra que a economia está se restabelecendo e nós esperamos que o varejo ganhe mais vigor e realmente a gente tenha um segundo semestre bem proveitoso. A próxima edição da PNAD Contínua, com dados para os estados brasileiros sobre o mercado de trabalho, com os resultados do segundo trimestre de 2021, deve ser divulgada no final de agosto. Júlia Gomes para o 18 horas. É claro que a recuperação de empregos, né, é uma notícia boa e otimista, mas sempre tem aquele mais, né? Prepara os bolsos, gente, porque o preço da gasolina voltou a subir aqui nos postos de Manaus, tá? E após o último reajuste aplicado pela Petrobras nas refinarias, agora na maioria dos postos, o litro da gasolina está sendo vendido a R$ 5,79, né? Enfim, vamos lá, 6 horas e 52 minutos. 18 horas. O consórcio de governadores da Amazônia Legal recebe carta que diz para tomarem medidas imediatas para conter o desmatamento na Amazônia Legal. Vamos saber mais detalhes sobre essa carta agora na reportagem de Ananda Chama. A organização não governamental internacional Human Rights Watch enviou no dia 8 deste mês uma carta para o consórcio de governadores da Amazônia Legal, onde fala que os governadores da Amazônia devem tomar medidas imediatas e concretas para conter o desmatamento ilegal, apresentar resultados e proteger a floresta, suas populações e colaborar com o enfrentamento da emergência climática, e os credencia a receber o apoio internacional para ajudar no esforço. A organização não governamental internacional documenta a situação dos direitos humanos em mais de 100 países ao redor do mundo, incluindo questões relacionadas à degradação ambiental e mudanças climáticas, práticas comerciais abusivas e violação dos direitos dos povos indígenas. A carta cita o desmatamento de mais de 11 mil quilômetros quadrados em 2020 na Amazônia, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e diz que
Estimativas preliminares indicam que 2,250 quilômetros quadrados de florestas foram desmatados entre janeiro e maio de 2021, com uma alta de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. A carta também sugere aos governadores 3 ações imediatas para conter o desmatamento em alta: investigar crimes contra defensores da floresta, cancelar cadastros ilegais de terras e tornar públicas as guias de trânsito animal que indicam origem ao destino do gado. Conversamos com Rômulo Batista, porta-voz da campanha da Amazônia do Greenpeace do Brasil, que fala sobre a responsabilidade dos governos estaduais no combate à destruição da floresta. De acordo com o artigo 255 da nossa Constituição, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Logo, o papel do governo estadual ele é concorrente, ou seja, ocorre da mesma maneira que o governo federal. Ele tem a obrigação de defender o meio ambiente, garantir para as futuras gerações, tem também a obrigação de criação de unidades de conservação e reconhecimento de territórios aí de povos tradicionais, pode ser feito também pelo governo federal, e dentro da estrutura de secretarias de meio ambiente ou uma secretaria conexa, pode ser com nome diferente, mas que tem a função de olhar e preservar o meio ambiente, também elaborar planos de prevenção e combate a desmatamento e queimadas é muito importante, e principalmente apoiar o uso sustentável da biodiversidade e dos territórios que estão em cada estado. Lembrando que, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, os alertas de desmatamento na Amazônia voltaram a bater recorde pelo 4º mês consecutivo. Ananda Chama para o 18 horas. 18 horas. Gente, a facilidade da comunicação instantânea permitida pelo aplicativo de mensagens mais usado no mundo, o WhatsApp, chegou ao Tribunal de Justiça do Amazonas. Isso porque o órgão vai adotar o famoso Zap Zap em alguns casos. Vamos saber mais agora na reportagem de Júlia Gomes. A Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas regulamentou o uso do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp para o cumprimento dos atos processuais de intimação, notificação e citação em processos criminais. A ação foi autorizada de forma excepcional enquanto existia necessidade das medidas sanitárias por conta da pandemia do novo coronavírus. A regulamentação já está em vigor desde a última quarta-feira, dia 7 de julho, sendo a determinação válida para todos os juizados especiais criminais do Amazonas. A juíza corregedora auxiliar Elza Vitória de Melo, da Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas, explicou que era necessário adotar medidas eficazes de forma a prevenir e evitar a proliferação do novo coronavírus, ao mesmo tempo que manter a celeridade na prestação jurisdicional. Por isso, a alternativa do uso do aplicativo. Com isso, a Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas saiu na vanguarda dos tribunais, fortalecendo a sua missão institucional de orientar e garantir o bom desempenho da atividade judiciária de forma moderna e efetiva, ao mesmo tempo que contribuiu com a sociedade de forma a conter a deflagração e proliferação da pandemia. O WhatsApp só será usado em casos que o Poder Judiciário confirme o contato do seu destinatário, depois da verificação dos números de telefones cadastrados em nome do acusado nos atos do processo. Os magistrados e os servidores deverão ainda certificar nos autos do processo o status do cumprimento do ato processual, anexando prints ou impressão da tela de notificação do aplicativo de mensagens. É permitido ainda que a Secretaria da Unidade Judiciária, como alternativa, realize chamadas de vídeo ou de áudio para se certificar que o intimado respondeu positivamente sobre a sua identidade e que o mesmo efetuou a referida diligência. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Bom, agora 6h58, vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão.
E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do boletim diário Covid-19, traz o diagnóstico de 250 novos casos da doença, totalizando 408.037 o total de casos da Covid aqui no estado do Amazonas. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 5 mortes pela doença, elevando para 13.387 o total de mortes por Covid-19 no estado do Amazonas e no país, no Brasil. Segundo informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 19.100.000 casos positivos, diagnosticados positivos para a Covid-19, com 533.000 mortes. O país também soma 17 milhões de pessoas recuperadas da doença. Agora, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Descontrole do aparato policial. Foi assim que a imprensa nacional viu a prisão do secretário executivo de inteligência do Amazonas, o delegado da Polícia Civil, Samir Freire, na semana passada. De acordo com o Ministério Público, o crime envolveu membros da cúpula da Polícia do Amazonas no roubo de 60 quilos de ouro, avaliados em 18 milhões de reais. E destacou que o esquema funcionava desde 2019, ano em que o delegado foi nomeado pelo governador Wilson Lima em seu primeiro ano de governo. O descontrole do aparato policial no estado é sentido por todos. A consequência é a falta de segurança para o cidadão, e são os pobres os que mais sofrem com a alta criminalidade. Não moram em condomínios com segurança privada, ficam reféns dos bandidos que, neste caso, se confundem com a própria polícia. E agora vem a notícia de que a Guarda Nacional está deixando o Amazonas, depois de um mês garantindo um mínimo de paz. Nesse período, o governador não tomou qualquer providência imediata para melhorar a segurança pública. Enquanto isso, a população continua entregue à própria sorte. 18 horas. E assim a gente encerra a edição de hoje, começando a semana, segunda-feira, dia 12 de julho de 2021. Muito obrigada pela sua companhia. Cid Soares, boa noite. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Um beijo, gente. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.